Sejam muito bem-vindos, cada um de vocês, em tantos locais diferentes. Hoje em dia é aquilo que a comunicação nos permite, é falarmos mesmo não estando presenciais. E essa foi a questão que primorou todos estes meses de trabalho, porque a Expo Cascais 2021, na sua quarta sessão, iria ser um evento híbrido. Iríamos ter presença de pessoas de uma forma presencial e de uma forma online. Tudo isto foi preparado assim, um pouco a um ritmo de uma maratona, mas mais de 110 metros barreiras, porque as novidades eram constantes e nós temos de estar sempre pronto, com muita calma, relax, a tranquilizá-las. E então daí as normas mais recentes que nós recebemos da Direção-Geral de Saúde é ser feito online. Portanto, estamos cá nós, presencialmente, e estão vocês aí em casa, presencialmente, casa, emprego, avião, barco, praia, de uma forma todos presenciais para comunicarmos. E essa é a força, mesmo à distância, estamos juntos. E essa é a energia que nós vos queremos dar, vos queremos ensinar o trabalho que tem sido feito neste webinar e ouvir também as vossas questões para nos serem colocadas, para vos ser respondido aquilo que vocês pretendem saber sobre o que se passou e o que pode vir a acontecer ainda mais. Vou falar-vos sobre o porquê desta Expo Cascais. A Expo Cascais começou como um projeto da Associação Empresarial do Concelho de Cascais, da qual temos centenas de empresas. Este trabalho foi um trabalho que durou alguns anos de estudo, análise, com muito mais individualidades, e o assunto foi apresentado à Câmara Municipal de Cascais, que analisou e então se viu que era algo que era proveitoso, que era um certame muito proveitoso para o município de Cascais. Nós, neste momento, esta é a quarta edição, estamos a trabalhar com o município, mas não só de Cascais já. Nós, neste momento, amanhã, no Congresso, vão estar presentes mais 3 concelhos, com os seus presidentes, Sintra, Mafra e Oeiras. Portanto, as coisas estão a abranger-se. Portugal é um núcleo, Cascais é um núcleo, Portugal é um núcleo. Além, também tivemos também o apoio da DNA, a acompanhar-nos a ECC e a CML, a CMC de uma forma contínua, com programação e organização de tendências e eventos. Nos últimos anos tem sido sempre feito no Centro de Congresso do Estoril, com aquele espaço enorme, com milhares de pessoas. Este ano, desde o início de 2020, a Câmara Municipal de Cascais fez algo que, quer se queira, quer não, é ilustre. Ou seja, nós estamos há 1 ano e meio com um espaço enorme em Cascais, a dar apoio a tudo o que se passa que tem a ver com a pandemia. É um trabalho exemplar aquilo que está a ser feito. E como tal, daí nasceu a surpresa. Onde é que vai ser feito em 2021? Pensamentos, discussões muito rápidas, porque não há tempo, estamos todos sempre a trabalhar, e pensou-se, um hotel de requinte na história de Portugal, um símbolo de Cascais, à mistura com aventuras de 007, negócios e política, e a parte empresarial e turismo, claro que sim, o Hotel Palácio de Estoril. Portanto, aqui estamos nós, no Palácio de Estoril, que é, sem dúvida, um símbolo do Concelho de Cascais. Vou mudar aqui a folha. Portanto, nós hoje, no dia 13 de julho, a Expo Cascais 2021 divide-se em 2 dias. O dia 13, que vamos dar destino a webinars, que vão ser feitos em 3 salas do hotel, em simultâneo. Nós vamos ter, no total, são cerca de 12 webinars. Webinars esses que têm a ver com o empreendedorismo, têm a ver também com as novas tendências, a modernidade que se cria com novas ações e projetos, quer a nível empresarial, quer a nível de apoio social, que já lá falaremos, que é aquilo que nos traz aqui hoje, quer também a nível turístico, mas não só. Existe um ponto muito forte que nós temos que levar em conta, que nós vivemos numa sociedade, e Cascais é uma sociedade. E a parte social faz parte dela. Portanto, é isto não só numa ação de apoio social devido à grande crise e o trabalho que foi feito sem paragem desde o início de 2020 até hoje, e vai continuar, também juntar isto à parte social. Porque se nós tivermos grandes apoios e com muito mérito dado a médicos e enfermeiros, existe tal que é o apoio social do Serviço Social, que nunca parou de exercer dia após dia um trabalho contínuo junto de pessoas mais desfavorecidas, com mais problemas, e esta articulação entre o apoio social realizado por uma Câmara, no apoio imediato à solução de crise, necessita sempre também de uma articulação com o apoio do Serviço Social. Por isso temos aqui
a meu lado, apresento já, mas depois mais tarde farei uma apresentação. Frederico, o nosso vereador e um dos grandes responsáveis em termos do que pode ser feito, daquilo que foi feito e do que vai ser feito. Os estudos já estão a ser. Mais tarde vamos ouvir para ficarmos a conhecer o trabalho constante que isto foi, sem tempo de respiração quase. E temos também aqui ao nosso lado o Jorge Manuel Ferreira, o diretor de Serviço Social do ISCTE e uma figura conhecida em Portugal e além fronteiras, porque é um homem que tem muita experiência para nos dar e para se articular ali com a parte do apoio social e o serviço social. O nosso tema, que é o apoio social durante e após a pandemia, teve a ver, como é óbvio, com uma situação de pandémica que fez tremer a nossa sociedade. E é nestas alturas mais difíceis e mais problemáticas onde nós vemos, não a nível político, mas sim a nível de direções, de junções, porque é muito fácil haver uma crítica negativa quando as coisas correm mal, mas nada corre bem se não houver erros para que se aprenda como é que as coisas correm mal. A crítica, para mim, e caso vocês possam falar também sobre as vossas ideias, tem sempre que ser construtiva. Quando é destrutiva, é perca de tempo. Quando se constrói algo e se critica, é para melhorar. E aí sim, estamos todos de acordo. Isso é algo que nós, na Expo Cascais, que nos permite ter, que é uma pluralidade de partidos políticos. Há o PSD, temos o PS e temos outros. Portanto, a CDU também. É uma pluralidade que nos permite falar democraticamente em pleno Cascais. Vou saltar agora, para já sabe, para o alinhamento. Como é que vai ser feito este alinhamento? Nós vamos convidar cada um dos nossos três. Eu não falei ainda sobre a Isabel Santana, que ela neste momento está na Câmara de Lisboa, penso eu, com imensos assuntos à volta dela. Ela era para estar presente cá, mas foi aprisionada. Mas como a comunicação é uma forma de abrir as portas cada vez mais a todos nós, eu estou a vê-la. Olá, bom dia, que sorriso bonito, já cá está. E vamos ter também o prazer então de ouvi-la para falar sobre o trabalho que foi feito em Lisboa, a nível também do apoio social. Rondará cerca mais ou menos de 10 minutos, como aqui não existe fronteiras, 10 minutos e 1 segundo, ou 10 e 12. O Jorginho vai querer, desculpe, o Jorge Manuel Ferreira, está por Jorginho por gosto, vai ter os seus 12 minutos, ou 12 minutos,15, democracia perante todos nós. Vai começar por falar o Frederico de Almeida, seguimos depois para a Isabel Santana e terminaremos depois com o Jorge Manuel Ferreira. Depois destas 3 apresentações, e de nós conhecermos o que é que está a ser feito, vamos fazer uma reunião curta de 6 a 7 minutos com vocês os 3, de forma que, ouvindo o que cada um disse, de forma positiva, é que encontram uma simbiose naquilo que é feito em Cascais, em Lisboa e no Serviço Social. De forma a passar a todos vocês que estão em casa tudo aquilo que é conseguido quando se trabalha em equipa. Pessoalmente ou não, mas em equipa, porque esse é o trunfo que todos nós temos. Depois, a fechar, vamos ter a vossa participação. Está aqui um tablet, eu neste tablet vou receber em direto as vossas questões, perguntas, vou analisar, para depois lançar então um debate democrata aos nossos 3 oradores, para vos responderem às questões que vocês queiram fazer. Então, como tal, é com muita honra que neste momento vou passar a palavra e pedir ao Frederico de Almeida que nos diga todas as dificuldades que ele encontrou, todos os momentos que ele pensou, como é que vou dar a volta agora a isto, e o não ter parado com uma equipa à volta dele. Frederico de Almeida, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito bom dia, obrigado Luís, cumprimentar obviamente o Luís, cumprimentar Jorge Manuel Ferreira, cumprimentar a Isabel Santana, que partilham, com quem tenho a honra de partilhar este painel, esta reflexão, esta partilha, e cumprimentar obviamente todos os participantes nesta conferência. Infelizmente não podemos estar aqui de uma forma presencial, física, digamos assim, mas vamos certamente interagir pelos meios tecnológicos e terei também todo o gosto, teremos certamente depois de poder responder ou tentar responder a todas as questões e ir de encontro àquilo que sejam, digamos, os retos que aqui sejam lançados. E agradecendo as palavras do Luís,
em 10 minutos é muito difícil, mas depois teremos certamente a seguir tempo também para aprofundar algumas questões e, portanto, eu vou tentar aqui ser, obviamente, sintético, deixar aqui alguns pontos, haverá muitos outros que não conseguirei partilhar nestes 10 minutos iniciais. Dizer, e indo aqui à realidade do Concelho de Cascais e ao trabalho desenvolvido neste período, importa partilhar inicialmente o seguinte. Nós, em Cascais, e no que diz respeito nomeadamente ao município, orgulhamos-nos de trabalhar em rede. Nós temos uma rede social fortíssima, fortíssima no bom sentido da palavra, no sentido de cooperação, de trabalho em conjunto. A rede social de Cascais é composta por 113 entidades, a maior parte instituições da área social, portanto IPSS, Misericórdia, centros paroquiais, mas também temos empresas e digamos, entidades de outra natureza, serviços públicos, segurança social, da área da saúde, e nós em Cascais há muitos anos que somos, digamos, até reconhecidos por ser um concelho modelo, a par de outros naturalmente, que trabalha de uma forma positiva em rede. Nesse sentido, fomos distinguidos nos últimos 10 anos como a autarquia mais familiarmente responsável e estamos hoje, eu vim há pouco e voltarei de seguida, estamos na organização, digamos, somos uma dos 5 concelhos que este ano faz parte da capital europeia da economia social, Cascais a par de Braga, de Coimbra, Torres Vedras e Sintra, somos portanto uma rede de 5 municípios que em conjunto, digamos, temos este título e esta missão e, portanto, ainda há pouco tivemos a honra de ter aqui no nosso Conselho a Sra. Ministra da Segurança do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Indo aqui ao concreto, o que é que eu, de alguma forma, e digo isto, não tem graça nenhuma, mas já me vou tornando, digamos, experiente em matérias de gestão em tempos de crise. Eu entrei na Câmara em 2011, trabalhava até então no setor privado, na área da consultoria, e vim para a Câmara em 2011, digamos, período da crise que vivemos, aí uma crise económico-financeira e que obrigou, digamos, os municípios, falando na realidade dos municípios, a reestruturarem-se, digamos, a ajudarem e minimizarem a população, tendo em conta todos os impactos, nomeadamente o fortíssimo desemprego que na altura foi gerado derivado a essa mesma crise. Nesta altura, e desde há cerca de 1 ano e meio, uma crise, em primeiro lugar, obviamente, ao nível da saúde, mas que depois gera, obviamente, outras crises, como crise económica e crise social. Eu tenho a convicção que neste momento ainda não atingimos, e sem querer ser pessimista, porque nem até sou uma pessoa otimista por natureza, mas o pico de dificuldades em termos sociais, em termos de saúde, espero, e então é que não sou todo entendido, muito menos especialista, mas é portanto daquilo que vamos ouvindo e percebendo, já atingimos o pico e a curva neste momento já é uma curva de crescimento, embora os números agora mais recentemente estejam a aumentar, mas o pior, digamos, se é que assim se pode dizer, de uma forma leve, já passou, em termos sociais ainda não passou. E dizer o seguinte, nós em Cascais também, e depois a seguir já vou dar vários exemplos do que é que fizemos e temos vindo a fazer ao longo deste ano e meio, a política e a estratégia em termos sociais é muito no sentido de capacitar as pessoas, de tentar ajudar as pessoas, nomeadamente as pessoas mais fragilizadas económica e socialmente, a terem um conjunto de competências, um conjunto de capacidades que permita, dentro do maior curto espaço de tempo, autonomizarem-se. Isso em condições, digamos, minimamente normais. Obviamente, em períodos de crise, temos que ir às questões de emergência. Se uma pessoa está, digamos, fica desempregada, perde rendimento, não tem dinheiro para sustentar a si, a sua família, nomeadamente para ter, obviamente, os bens básicos, como é a alimentação, o pagamento da renda da casa, nomeadamente a conta da água e da luz, como é evidente, o município tem que ser,
estar na primeira linha para fazer face a esse tipo de situações. E, portanto, se nós temos um conjunto muito grande de programas no âmbito social, desde as crianças à população idosa, à pobreza, pessoas, famílias que têm rendimentos baixos e mesmo muitas vezes quem vive com o rendimento, com o ordenado mínimo, vive numa situação de pobreza. Se tiver 2 filhos, mesmo trabalhando, mesmo estando empregado, quem é que com 600 euros, um pouco menos até, consegue, e temos muitas famílias infelizmente, é o contexto atual da sociedade, muitas famílias monoparentais, como é que, por exemplo, uma mãe consegue sustentar 2 filhos e sustentar a família. E, portanto, nós temos muitos programas direcionados para essa matéria e dar aqui um exemplo de um programa que lançámos agora no período da pandemia, que eu acho que é um excelente exemplo, que se encaixa, eu diria quase que nem uma luva nesta conferência, que são os cartões mais solidários. Os cartões mais solidários foi um programa, e é um programa que ainda está em funcionamento e, portanto, ao dispor, digamos, das famílias, das pessoas. Foi um programa que nós desafiámos o setor empresarial, e por isso é que eu digo que se encaixa aqui que nem uma luva, a fazer o seguinte. Tendo em conta, e aqui para ajudar as pessoas que numa situação de desemprego ficaram sem possibilidade de fazer face, digamos, a uma alimentação em quantidade e em qualidade, e o que desafiámos foi as grandes, digamos, cadeias de supermercados aderirem a um programa, que é este programa dos cartões mais solidários. Nós, município, comprometemos a comprar cartões, como qualquer um de nós, enquanto cidadão, pode chegar a um hipermercado e comprar um cartão, e dá para nós, para dar de prenda, muitas empresas dão isso aos seus trabalhadores muitas vezes, e, portanto, compramos 100 mil euros de cartões se o supermercado, e, portanto, é, digamos, a parceria, doar, digamos assim, 50 mil para esta resposta. E, portanto, ficamos com 150 mil, 100 mil do município e 50 mil doados no âmbito da responsabilidade social de cada uma das cadeias. Tivemos 3 entidades que aderiram, o Continente, o Lidl e a Jerónimo Martins, o Pingo Doce. E, portanto, basicamente foram 450 mil euros, 300 mil do município, 50 mil doados por cada uma destas entidades e isso revertido em cartões. Porquê cartões e por que não, nomeadamente, nós darmos os bens alimentares, nós, Rede Social de Cascais, às pessoas? Porque nós temos uma forma e que faz parte da nossa estratégia, da nossa visão, que é, mesmo nos momentos de pobreza, as pessoas têm que ter respostas e apoios dignos. E no nosso entendimento, aquilo que é a resposta tradicional de banco alimentar, e não querendo criar aqui nenhuma polémica, mas da pessoa ir a um determinado local e estar numa fila e levar, digamos, um saco com leite, massa e outro tipo de bens, muitas vezes é estigmatizante. Uma pessoa, o facto de já estar numa situação de pobreza já é difícil, quanto mais estar, às vezes, numa fila, no meio da rua, porque as pessoas já não cabem dentro do espaço, para as pessoas que passam a ver, quer dizer, é uma situação de uma agressividade enorme. E, portanto, os cartões solidários permitem que as pessoas sejam apoiadas com cartões, vão a uma destas cadeias fazer as suas compras como qualquer outra pessoa, e ninguém faz a menor ideia que aquela pessoa foi apoiada. Portanto, o cartão é entregue através de uma das juntas de freguesia, como é que as pessoas são triadas, as pessoas, obviamente, não vou agora aqui ir ao pormenor todo, mas as pessoas, portanto, estão tipificados quem é que se pode candidatar, até que nível de rendimentos, características da família. Os apoios são apoios durante 3 meses, por ano, dentro deste programa, 100 euros em cartões mensalmente, portanto, um apoio que vai até 300 euros, e depois a pessoa, família, após se candidatar, concorrer e ser apoiada, portanto, beneficia deste apoio. Um outro apoio que desenvolvemos com as IPSS do Conselho, que são as bolsas de emergência. Ainda há pouco referi que uma das situações que as pessoas mais têm dificuldade e que vai ainda agravar-se muito, que é com o fim das moratórias dos bancos. Portanto, o fim digamos, de se poder adiar, suspender, digamos, os empréstimos bancários. E isso foi um dos grandes problemas, todos nos lembramos da crise, digamos, de 2011, que foi a quantidade de pessoas que ficou
sem casa, que foi por incumprimento bancário, acabou os bancos por, digamos, acionar as suas garantias, ficaram com as casas e a quantidade de situações que os municípios, Cascais e todos os outros, se viram, digamos, de repente ter que ajudar a comunidade, porque as pessoas vão, digamos, bater à porta da Junta de Freguesia e da Câmara. É impossível, obviamente, todas irem bater à porta, digamos, do Ministério ou do Governo, seja ele composto por partido A, B, C ou D. As bolsas de emergência, basicamente, um apoio que neste momento já vai em 68 mil euros executados e que tem basicamente também, envolvendo as IPSS, a verba é atribuída pela Câmara a IPSS, que por sua vez, as IPSS, como têm, obviamente, a ligação mais próxima com as pessoas, quem tem os técnicos, quem tem todo o atendimento e já a relação, e daí eu falar na tal rede social, não é o município diretamente a atribuir a verba aos municípios, mas sim sempre através deste trabalho de parceria. E esta verba vai exatamente para quê? Para fazer face ao pagamento da renda da casa, ao pagamento da água, da luz, de situações de primeira necessidade e que, infelizmente, e mesmo estando em Cascais, quem é de Cascais conhece bem o concelho e sabe bem que temos realidades muito dispares. Para quem não é de Cascais, pensa que Cascais é só a marginal e só a parte mais, digamos, mais rica, como é dita por muitas das pessoas que não conhecem tão bem o concelho de Cascais, mas infelizmente temos realidades também muito difíceis, com zonas, nomeadamente nas freguesias de Alcabidez e de São Domingos de Rana, muito complicadas, famílias com grandes dificuldades e situações também de carências muito significativas. Um outro exemplo, e o Luís corta uma palavra quando for momento disso, esteja à vontade, mas para já pelo menos um exemplo aqui ter que partilhar. Nós em Cascais temos um trabalho na área daqui da população sem abrigo absolutamente notável. O NPISA de Cascais faz um trabalho notável, totalmente articulado com o NPISA a nível nacional. Temos tido uma colaboração inexcedível com o Dr. Henrique Joaquim, coordenador da estratégia de integração das pessoas sem abrigo a nível nacional, e Cascais, portanto, tem sido também um exemplo nesta matéria. No entanto, nós, das pessoas em situação de sem-abrigo, e como eu digo, isto pode parecer excessivo, mas tenho total consciência daquilo que estou a dizer. Em Cascais não há uma pessoa na situação de sem-abrigo, ou não há uma pessoa na rua por opção, ou por falta de condições, ou seja, por opção infelizmente há. Por falta de condições é que não há. O que é que eu quero dizer com isto? E tenho consciência que muitas vezes há pessoas que dizem isso não é verdade, mas estou totalmente disponível para, obviamente, falar sobre esta questão e explicar. Nós em Cascais, qualquer pessoa que não tenha casa, que fique sem casa, que não tenha casa, que se incompatibilize com a família e muitas vezes, infelizmente, ainda ontem, aliás, sexta-feira, uma situação que nos últimos 2, 3 dias tivemos a gerir, de uma jovem com 21 anos, cuja mãe pôs na rua, uma situação depois também de saúde mental associada, não entrando aqui em detalhes, e que nós ainda ontem integramos no centro de alojamento que construímos em plena pandemia. Nós temos N pessoas em hostels no concelho, pagas 100% pelo município. Construímos, em plena pandemia, criámos no primeiro momento 2 centros de acolhimento em 2 escolas, no pavilhão de 2 escolas, uma vez que as escolas estavam infelizmente fechadas por constrangimentos da pandemia, e portanto acionámos, digamos, na escola da Cidadela em Cascais e na escola na Fernando Lopes Graça na Parede, portanto 2 centros para acolhimento de pessoas que não tinham, digamos, onde ficar. O que é que fizemos de imediato? Iniciámos e vimos, não vamos poder chegar daqui a 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, e dizer a estas pessoas, olhem, agora vão à vossa vida. Se não tivessem, obviamente, para onde ir e uma solução. E, portanto, construímos em tempo recorde, também fruto daquilo que foi a lei, porque a lei da contratação pública é um inferno, é absolutamente indescritível, mas com as exceções que houve neste período, e bem, conseguimos construir um centro de acolhimento na freguesia de Alcabidez, para capacidade para 45 pessoas, que neste momento, por motivos ainda da pandemia, tem 27, mas, portanto, que acolhe 27 pessoas que não tinham onde ficar, não tinham qualquer suporte familiar, não tinham qualquer rede que lhes desse apoio e, portanto, neste momento estão nesta resposta. Frederico Almeida, quer só dizer que tenho... Pronto, vou deixar de agora a sua última conclusão para passarmos para o outro. Muito obrigado até agora, por tudo.
Muito bem. Eu, para terminar, eu vou só aqui dar o exemplo também de... Não estou aqui a falar, obviamente, tudo o que foram, porque isso aí já é o apoio às instituições, não ao município em termos diretos, embora também o tenhamos dado, mas que é a distribuição de, e só para dar alguns números, que valem o que valem, mas só para se ter uma ideia, de equipamentos de proteção individual que foram dados, não só o número que conseguia apurar, e certamente que ainda faltam aqui. Só às instituições sociais, até desde o início da pandemia até agora, entregámos 324.930 máscaras, 248.500 luvas, 198.000 batas, 7.000, digamos, frascos de álcool gel, entre muitos outros, nós e obviamente todos os municípios. Isto aqui, estamos a falar de Cascais, mas obviamente que é um trabalho, e reconhecendo aqui que se não fossem os municípios, se não fossem as autarquias, o trabalho e, digamos, e a população estaria muito mais vulnerável, por uma questão de proximidade. E dar o exemplo também, nós com as freguesias, com as 4 juntas de freguesia do Conselho, de imediato, mal se iniciou a pandemia, ativámos a linha Cascais mais 65, que foi o quê? Foi uma linha que todas as pessoas, municípios com mais de 65 anos, podiam ligar para uma de 2 situações imediatas, entre depois muitas outras surgiram, que em conjunto, câmaras, juntas e PSS, digamos, acudimos. Mas os 2 primeiros objetivos eram, por um lado, apoio psicológico. Muitos idosos que vivem, séniores, que vivem sozinhos, que não têm a família próxima e que, num primeiro momento, ainda pelo desconhecimento, porque não sabíamos muito bem o que era isto do Covid, causas, consequências, o que é que nos vai acontecer, que estavam em pânico, que entraram em depressões, que entraram em situações graves em termos psicológicos. E, portanto, tivemos um conjunto alargado de psicólogos disponível para, digamos, apoiar, mesmo que à distância, de uma forma virtual, a comunidade. Por outro lado, as pessoas, e se nos recordamos, isto aconteceu de uma forma generalizada, em Cascais também, que foi as pessoas, aliás, e as orientações eram, e bem, do próprio Ministério da Saúde, da DGS, para as pessoas não saírem de casa, para estarem em casa, para não principalmente a população idosa. Sim. E, portanto, as pessoas que não tinham rede, como é que nomeadamente iam às compras, como é que iam à farmácia comprar os medicamentos que precisam. E, portanto, com as juntas de freguesia, criámos redes de voluntários que iam, as pessoas ligavam, neste caso os séniores, ligavam, portanto, a pedir, a dizer, eu preciso de compras, preciso de bens alimentares, preciso de medicamentos, não quero, não posso, não devo sair de casa e, portanto, vocês ajudam. E sim, iam voluntários fazer essas compras e ir entregar a casa dos séniores. Isto foi absolutamente extraordinário. Nós tivemos só na freguesia, estou a dar o exemplo de uma das freguesias, Cascais Estoril, onde estamos, que teve mais de 15.000 chamadas até à data. Estamos a falar num ano e meio, numa freguesia que tem cerca de 62, 3 mil munícipes, fregueses, e já registrou mais de 15.000 chamadas. 25%? 25%. Em alguns casos houve pessoas que ligaram mais do que uma vez, portanto, 15.000 chamadas não quer dizer 15.000 pessoas, mas é um número muito significativo. É Luís, eu tenho muito para continuar, mas depois vou infringir eu acho que se me der espaço... Gostaríamos muito que o Federico ficasse a falar, olha, era mais uma ação depois a seguir. Mas a parte mais importante é que eu acho que vocês viram o que foi feito. Não por ele, mas pela equipa dele, e deve ser uma equipa muito... Deixa-me só e depois posso aprofundar mais à frente, mas agora acho que é importante dizer. Nós lançámos uma das coisas e se calhar aqui o professor Jorge Manuel Ferreira eventualmente até poderá abordar esse tema. Há um tema que a nível até central, e quando digo central, a nível nacional, a nível governativo, e volto a dizer, independentemente do governo ser da cor A, B, C ou D, claro. Mas que 2 realidades que nunca falaram, e eu nunca vou pôr aqui entre aspas, porque posso estar a ser injusto, digamos, em alguns momentos, mas que ao longo dos anos e com os sucessivos governos muito pouco falaram, que é a área da saúde e a área da segurança social. Que são 2 realidades que parece que concorrem em paralelo e que trabalham em conjunto. E nós vemos isso a nível autárquico, que isso acontece quando temos um município que tem necessidades, tem carências, a segurança social empurra para a saúde empurra para a segurança social.
E se há aspecto que esta pandemia, digamos, e este período e este contexto veio pôr, digamos, de uma forma ainda mais clara, é que estas duas realidades têm que andar de braço dado, têm que trabalhar em conjunto, têm que falar, têm que estar articuladas. E nós em Cascais temos, por um lado, também o privilégio de ter uma delegada de saúde, a doutora Ana Paula Sousa Uva, que é uma pessoa absolutamente extraordinária, quer enquanto profissional, quer enquanto pessoa, porque às vezes é uma pessoa fantástica, mas não tanto a nível profissional e o inverso, e quando se juntam os dois aspectos é ouro sobre azul. E nós temos esse privilégio. E, portanto, temos o privilégio de ter também pessoas extraordinárias a trabalhar e conseguimos montar aquilo, e depois mais à frente, se proporcionar, explicarei melhor, aquilo que nós chamamos o SL3S, que é o Serviço Local de Segurança Social. Que é o quê? Nós neste momento já lançámos algumas medidas nesse âmbito, como é o caso das teleconsultas, um programa que qualquer munícipe de Cascais, independentemente da idade, pode ligar para um número, que é o número da linha Cascais, e ter uma consulta com um médico totalmente gratuita, virtual, daí teleconsultas. Isto não é para fazer concorrência nem para se substituir, obviamente, aos médicos de família, nem ao Serviço Nacional de Saúde. É um método complementar para quando as pessoas, até porque há pessoas sem médico de família, em Cascais, felizmente, o número tem vindo a diminuir ao longo dos anos, atualmente situa-se na casa das 10 mil pessoas, o que ainda é muito, apesar de estarmos a falar de 220 mil pessoas, mas, portanto, as teleconsultas é um exemplo excelente e tem consultas para adultos como tem consultas a nível pediátrico. E, portanto, é apenas um exemplo que resume aquilo que, em termos de saúde e segurança social, temos, digamos, que fazer. Obrigado, Luís, e desculpa. Não, desculpa nada, é porque eu já estou a pensar no debate, como já há questões aqui, há muito a ver com aquilo que disse, eu se calhar vou colocar menos questões, porque há muita informação aqui para ser trocada ainda. Não, mas é bom ver questões, e, portanto, vemos isso tudo para... nós vamos ainda. Para... Portanto, eu passaria já a falar sobre a sua apresentação. Muito bem. Agradecer então o convite e sempre eu, a dirigente da Câmara de Cifares. Conseguem ver a partilha da tela? Ainda não. Agora estamos a ver a sua cara ainda. Não está ainda em partilha. Sim. Já estão? Já está em partilha. Já está. Ok. Então, eu vou começar por algumas notas introdutórias que me parecem importantes e começar por um pensamento e uma ideia da arquiteta Helena Roseta. A habitação é um direito fundamental e um abrigo e não apenas uma mercadoria que se troca no mercado imobiliário. A habitação é direito, mas a habitação é habitar, a habitação é desenvolvimento local. Podemos dizer que, de facto, esta pandemia sanitária não é nada democrática. Associada a ela, vai evidenciar o que já existia, uma pandemia social. E sendo transversal planetariamente, percebemos quem são os indivíduos e as famílias mais atingidos, aqueles que estão em situação socioeconómica e habitacional mais precária. Eu gosto particularmente deste pensamento com concepções religiosas de Cardeal José Tolentino Mendonça e que de facto retrata a pandemia é uma encruzilhada civilizacional, mas é também um acelerador para a transição entre épocas e é um acelerador que nos tem obrigado em todas as áreas e dimensões da vida humana a encontrar alternativas e também aqui, neste contexto, uma atenção ao tempo. O tempo passa a ter outro valor, até nos nossos próprios processos de intervenção social, a nível individual e coletivo. Portanto, a pandemia atual convoca todos, os decisores políticos, os interventores económicos, sociais, culturais, promotores e destinatários das intervenções para encontrarmos estratégias, respostas alternativas para minorar os efeitos negativos e potenciar os efeitos positivos que também são decorrentes desta crise. E aqui a questão é, todas as estruturas institucionais, organizacionais, se prepararam para esta crise. Vou falar no caso da Câmara Municipal de Lisboa, que eu considero que foi proativa na resposta célere às mudanças verificadas com muitos cidadãos da sua cidade. E porquê? É importante dizer que foi um caminho que vinha determinado
mais sendo feito. Na CML, desde 2010, portanto, temos um trabalho de 11 anos, vem reprogramando a sua orientação estratégica. E, portanto, em várias dimensões. A habitação, a habitat, desenvolvimento local, a própria consciência da governança, a administração mais aberta. E não podemos deixar de falar do Programa Local de Habitação, que é o primeiro documento, se quisermos, o primeiro instrumento que fixa os objetivos plurianuais da política municipal de habitação, uma perspectiva transversal que envolveu diferentes políticas municipais. Também falo do ZEI, falarei da Estratégia Local de Habitação 1925, na qual participei, e a Carta Municipal de Habitação. O que eu pretendo dizer neste PowerPoint vai ter 3 tópicos. Aquilo que eu chamo os apoios sociais permanentes, com alguns upgrades, os apoios novos e mutáveis e depois como é que a intervenção social se readapta. E as novas ferramentas, a internet, as redes sociais online e a inovação social. Muito sucintamente, eu direi que, de facto, o Programa Local de Habitação, com a grande missão Reabitar Lisboa, entre outras propostas, já apontava para uma gestão integrada e requalificada dos bairros municipais e a promoção da disponibilização de habitação a custos acessíveis, tudo numa perspectiva de desenvolvimento da coesão socioterritorial. Passados 7 anos, no quadro da nova geração de políticas públicas de habitação, foi criado o primeiro direito, que é um programa público de acesso à habitação, que define, cabe aos municípios elaborar a sua estratégia local de habitação. Ou seja, identificar os diagnósticos das situações habitacionais indignas, permite definir prioridades e também enquadrar os financiamentos pretendidos para a construção nova, para a reabilitação. Passados 40 anos depois da consagração da nossa Constituição da República Portuguesa, aparece-nos a Lei de Bases da Habitação, amada por uns, odiada por outros. O que me interessa aqui sublinhar é um instrumento que ela contempla e que tem a ver com a Carta Municipal de Habitação. Porquê? Porque é um instrumento municipal de planeamento que estabelece orientações de ordenamento do território na matéria de habitação e habitat, promovendo uma melhor adequação e articulação dos instrumentos de gestão do território, com a estratégia legal de habitação em vigor e os demais instrumentos sectoriais. O que quero dizer com isto? Quero dizer que esta Carta Municipal de Habitação confere um mandato muito claro para a revisão e alteração de planos territoriais, nomeadamente no acesso à habitação, ao habitat e à governança. No fundo, perspectiva a oferta da habitação pública e também algo que consideramos todos, obviamente, importante, que é a operacionalização da oferta de cotas de arrendamento acessível em operações urbanísticas privadas, com a inscrição de parcerias público-comuns ou público-cooperativas. Em 2020, nós, Câmara, vimos aprovada na Assembleia Municipal a Declaração Fundamental de Carência Habitacional. O que é que isto significa? Significa que o município está habilitado a recorrer a diferentes instrumentos, nomeadamente ao reforço das áreas destinadas ao uso habitacional nos PDE, os planos diretores municipais, ou outros planos territoriais. O condicionamento das operações urbanísticas privadas ao cumprimento de metas habitacionais municipais definidas na Carta Municipal de Habitação, etc. No fundo, permite-nos que tenhamos prioridade de acesso a financiamento público destinado à habitação, construção, reabilitação e integração das comunidades desfavorecidas. Só para vos mostrar, antes de vos falar concretamente dos apoios, a necessidade deste enquadramento é que já em 2011, aquilo que a nova geração de políticas vai proclamar, consagrar, já se encontrava nos grandes objetivos gerais deste programa local de habitação, melhorar a cidade, atrair
legislação, passar da crise à oportunidade, ou seja, através do acesso a todos que não têm a possibilidade no mercado privado, à habitação urbana, o acesso à habitação dos vários grupos. Depois, dizer só aqui, para encerrar este enquadramento, que de facto as desigualdades sociais repercutem-se na dificuldade de acesso ao alojamento para diferentes grupos de pessoas. Já não são só os que efetivamente pertenciam a estratos socioeconómicos baixos. Estamos a falar de todas as pessoas expostas à precariedade. Que esta crise ainda vai evidenciar mais. Os jovens com fracos recursos económicos, as populações imigradas, as famílias numerosas, em situação crítica, que sejam vítimas de violência doméstica, de género, pessoas em situação de série, pessoas com deficiências físicas, mentais, etc. Gostaria de vos mostrar agora a falar-vos de aquilo que está consagrado na Carta Municipal de Habitação, que no fundo são apoios, são aqueles apoios mais fixos, mais estáveis, e a grande novidade, temos a promoção pública e depois a promoção privada. Tudo isto podem consultar no documento no sítio da Câmara, e aquilo que nós já estamos a fazer é os apoios a nível do programa da renda acessível, do subsídio municipal da renda acessível, e também a preparar para concessões, e já aqui também com edições neste programa público, que inclui a compra de prédios que a Câmara adquiriu na Segurança Social, e está aqui habilitado por um mercado a preços abaixo dos 30% do que seria aquilo que os jovens pagariam, por exemplo, no mercado. Depois, a nível da promoção privada, é todo um trabalho que está a ser feito, nomeadamente há de ser feito para a consulta, aquela cota de vos falei, disponível, e também para a habitação pública, e também este incremento que se quer dar à promoção cooperativa no setor privado não especulativo. Portanto, sendo certo que os estudos mostram que 80% das famílias da área metropolitana de Lisboa não conseguem aceder a uma habitação em Lisboa, vários são os programas que eu vos falei muito bem passado. Portanto, isto são tipos de apoios, e aqui apenas falo de dois. Estamos aqui a falar da renda apoiada, dirigida a estratos socioeconómicos mais baixos, e depois estratos socioeconómicos intermédios, a renda acessível. Só para vermos como a pandemia alterou aqui alguns ajustes, os números, por isso são importantes. De 2016 a 2019, nós podemos dizer que houve uma crescente procura, 56%, e em 2021, no confinamento, nós vamos assistir a que, de facto, há uma queda de 8%, mas que volta a subir em 2021, na soma dos dois programas. Portanto, esta subida, a queda de 2020, pode estar relacionada, obviamente, com as moratórias ao crédito, o congelamento de rendas e outras medidas de apoio à manutenção do emprego e às atividades económicas. Depois nós vamos verificar que há uma subida em 2021. Como já disse, isto pode estar relacionado com os efeitos de erosão sobre o emprego, nos setores mais afetados pela crise pandémica, e também o quadro de incerteza sobre a evolução das moratórias ao crédito e a evolução das rendas da habitação. A novidade é que nós, neste momento, estamos a assistir aqui a uma mudança do perfil candidato a estes programas. A procura relativa das famílias de rendimento intermédio superou a procura relativa aos estratos familiares de baixo rendimento. E agora já não determinados por dinâmicas internacionais, mas por própria crise pandémica. Não sabemos como vai evoluir este perfil candidato, esta procura de habitação. Digamos que estes são aqueles apoios sociais
sociais permanentes que a Câmara Municipal de Lisboa, entre muitos outros, tem vindo a concretizar. Vamos passar ao ponto 2, que são aquilo que eu chamo... Eu peço desculpa só, Isabel Santana, eu peço desculpa só, quero só dizer que esta parte em relação à habitação é encantadora, o que eu vou pedir só é que então aprimore agora a sua parte ponto final devido ao tempo, mas até agora está tudo ótimo. Muito obrigado. Quanto tempo é que eu tenho? Desculpa. Vai ter mais 2 minutos, 3. É fazer só uma conclusão sua após tudo aquilo que apresentou. Muito obrigado, Isabel. Os apoios novos, de facto, existem os apoios novos, mas eu preciso de falar daquilo que são os apoios que já existiram e que sofreram readaptações. Isto tem a ver, de facto, com a identificação de 67 territórios na cidade de Lisboa, com vulnerabilidades do ponto de vista social, económico, ambiental e urbanístico, e isto permite que esta Casa Municipal esteja integrada no plano municipal. Isto é muito importante, obviamente, e estes territórios tanto podem ser bairros históricos incluídos, como até próprios bairros sociais que não tiveram muito tempo a atenção devida devido a áreas urbanas em gênese. O que é importante dizer aqui? O que é importante é que isto permitiu criar um programa de parcerias locais. O que me interessa aqui dizer fundamentalmente é que estamos a falar de estratégia de desenvolvimento local, porque são financiados estes projetos em parceria com produtores locais, porque se está a tentar, com as ações desenvolvidas, promover o desenvolvimento local, fomentando a cidadania ativa, a capacidade de autoorganização e a procura coletiva de soluções através da participação da população, da melhoria das condições de vida e também a melhoria da qualidade ambiental e qualidade de vida em geral nestes bairros. Portanto, eu posso dizer, acelerando, que os novos apoios, vocês já ouviram, no âmbito da Lisboa Fortes, houve um plano económico e social, há várias medidas, o que interessa aqui falar é o nível das famílias. Então, que apoios foram estes? No caso concreto da habitação, no caso da renda acessível, a possibilidade de redução da renda até 31 de dezembro de 2021. Depois, a nível da renda apoiada, também as pessoas podem, a qualquer momento, quer à Câmara, que gere 3.000 fontes no património municipal, quer às balas, que é a entidade pública que gera os outros 23.000, podem pedir a redução de renda à fixação dos seus rendimentos. Estes é aquilo que existe, que tem existido. Depois há aqueles apoios agregados familiares da cidade de Lisboa, que é uma resposta concertada entre a CNL, as juntas, a Santa Casa, mas que tem muito a ver com este momento de crise. Depois, eu gostaria muito de, só vou-vos dar 2 exemplos, gostava muito de poder, não tenho tempo, de falar de alguns projetos existentes no âmbito daquele programa BIPSI, e o que eles fizeram foi adaptar-se. Estamos a falar de um programa com 10 anos, portanto, limitáveis, porque eles não nasceram agora. E eles adaptaram-se àquilo que a pandemia lhes proporcionou. Eu vou tentar ver, só para dar um exemplo. Agora, eu não vou conseguir abrir. Eu penso que acabou, Isabel Santana, certo? Eu penso que... Não, deixe-me só terminar. Eu não consigo... Diga então. Sim. Diga. Vou só terminar então, passando ao... Íamos mostrar o mapa interativo. Muito obrigado por isso. Vou só então terminar com o último ponto, que é a intervenção social e as novas ferramentas, as redes sociais online, a internet e a intervenção e a inovação social. Gostaria de dizer que os apoios sociais desenvolvidos pela CNL durante a pandemia, do meu ponto de vista crítico, caracterizam-se por uma intervenção globalmente sustentada, podem perdurar no tempo pós-pandemia, não se esgotando apenas em medidas imediatistas, pontuais, em espécie típicas de situações de emergência social que procuram apenas minimizar as consequências adversas sem alterar as causas dos problemas. A pandemia exige uma reconfiguração das nossas práticas profissionais em contexto autárquico e sem ser em contexto autárquico. Temos que refletir como vamos intervir com metodologias, qual o papel do digital na intervenção social, na inovação social. No fundo, a pandemia
leva a que nós continuemos, porque já o fazíamos na Câmara de Lisboa, a fazer intervenções centradas na pessoa em situação, com criação de respostas sociais adaptadas a vários públicos-alvo e com o objetivo de fazer mudança na promoção do bem individual e coletivo, mas que essa mudança seja duradoura, não se esgote quando a crise esvanecer. Depois, terminar falando na necessidade da valorização. Uma questão só, Isabel Santana. É esse ponto só que, se calhar, nós vamos deixar mais... integradas. E ainda a valorização do diálogo intersectorial, a relação interinstitucional e comunitária, as novas metodologias colaborativas e também só falar que temos Isabel Santana, apoios tecnológicos. Isabel Santana, Isabel Santana, eu peço só desculpa, consegue ouvir-me? Consegue ouvir-me? Sim. Ótimo. É assim, neste momento, o seu tempo, nós vamos passar para o professor Jorge Manuel Ferreira, tem muitos pontos interessantes que falaremos mais à frente deles. Agora, vamos fazer em termos de timing. Muito obrigado por tudo até agora. Aqui, Isabel Santana é uma pessoa fantástica do seu trabalho em Lisboa. Portanto, seria um prazer ouvir isto tudo duplamente mais. Mas agora passo então a palavra ao Dr. Jorge Manuel Ferreira, e à sua, tudo aquilo que tem para nos dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, um bom dia. Ora, bom dia a todos. Eu espero cumprir mais ou menos o tempo que me foi dado. Começo por cumprimentar o Sr. Vereador Frederico Almeida, cumprimentar a minha colega Isabel Santana, cumprimentar o Luís Cavaco, que foi meu aluno, e agradecer o convite para participar nesta Expo Cascais e, portanto, nestas jornadas, e trazer-vos hoje um tema sobre o apoio social centrado na pessoa, empoderamento e sustentabilidade. Nós hoje somos levados a refletir Covid-19 ou pandemia em três elementos. Nós já tivemos a fase da aceitação do período pandémico, já tivemos uma fase de rejeição e estamos a viver agora a fase da frustração. E, de facto, esta fase de frustração é aquela que nos exige mais cuidado junto das pessoas mais vulneráveis e junto das pessoas que tenham problemas associados, porque ela pode conduzir mais facilmente a piques de stress, de ansiedade, depressão, problemas de saúde mental, suicídio, ideação suicídia, uma série de questões que podemos observar diariamente em termos da vida das pessoas. Daí que a minha reflexão, uma reflexão muito limitada, muito sintética, porque o tempo não permite mais, vai permitir-nos pensar um bocadinho sobre o apoio social. E o apoio social pode ter uma leitura de senso comum, como pode ter uma leitura técnica ou científica. E ele depende muito do pensamento económico que está associado. Se tivermos um pensamento económico mais keynesiano, provavelmente temos um apoio social mais assistencial. Se tivermos um pensamento económico mais neoliberal, se calhar temos um apoio social mais participativo, colaborativo e intersetorial. Se tivermos um pensamento económico mais liberal, entregamos a cada um a sua situação e a resolução do seu problema. Por isso, nós podemos olhar para o apoio social como voluntário, exercido por redes de solidariedade e proximidade na vida das pessoas, por exemplo, a rede social informal e familiar, que é aquela que está mais presente, portanto, nós continuamos a ter um pensamento francófono muito acentuado na família e, portanto, a família é aquela unidade que tem que estar sempre disponível para suportar as necessidades ou as emergências que ocorrem, portanto, à nossa volta e na nossa vida. O apoio social deve ser uma resposta social sistemática e estruturada, exercida por técnicos com formação e conhecimento adequado, para que tenha efeitos de desenvolvimento social e humano e para que tenha efeitos na economia social e na economia local, por assistentes sociais, mas também por equipas multidisciplinares que promovam a interprofissionalidade. Neste momento eu estou a meio de um projeto de investigação europeu sobre a interprofissionalidade das equipas multidisciplinares de proteção à criança e à família, com
a Bélgica, França, Bulgária e Canadá, e de facto estamos a assistir que não basta apenas falarmos de interprofissionalidade ou de multidisciplinaridade, de interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, é preciso percebermos o que é que quer dizer uma equipa interdisciplinar quando ela é constituída e quando ela se põe a funcionar, porque aquilo que nós identificamos é que não trabalha como interdisciplinar, ela trabalha como polivalente, portanto, ou seja, tudo faz a mesma coisa e, portanto, pouco acrescenta à mais-valia da resposta. E eu espero que este resultado, daqui a um ano, dê efeitos. Já conseguimos identificar 5 competências necessárias para esta interprofissionalidade. O apoio social pode assumir a forma de prestações pecuniárias suportadas pelas políticas públicas estatais e é aquela para onde ele está mais orientado neste momento, para as políticas públicas do governo, mas também das autárquicas. Portanto, e o Sr. Vereador deu aqui alguns exemplos. E essa é uma cultura que se tem vindo a aumentar cada vez mais, mas por outro lado vivemos num paradigma de cidadania social ativa e participativa, de corresponsabilidade social. Portanto, há que haver aqui uma reflexão mais ampla com as pessoas, com os sujeitos, para tentarmos perceber melhor onde é que queremos chegar. O apoio social também assume uma forma de suporte emocional e de valorização da autoestima e de levar cada pessoa a acreditar em si, a acreditar nas suas competências, nas suas capacidades, nas suas habilidades. E isso tem uma ascensão na efetivação dos direitos humanos universais. Ou seja, nós temos que olhar para a aplicação destas intervenções na perspectiva que vai trazer mais direitos humanos à vida das pessoas. E hoje já estamos a trabalhar sobre os direitos humanos digitais, portanto, ou seja, faço parte de uma linha de investigação internacional em que nós analisamos isso. E analisamos como é que hoje, em termos de o diverso trabalho que fazemos, e dos últimos trabalhos que avaliamos, foi se os contratos de trabalho para o teletrabalho contemplam direitos humanos ou não. Portanto, o apoio social constitui-se também, na atualidade, como um desafio às metodologias colaborativas de intervenção centrada na pessoa. Portanto, ou seja, hoje estamos numa viragem, numa sociedade de transição. E às vezes, entender estes movimentos transitórios não são fáceis. Não são fáceis porque não é mudar uma peça de um lado para o outro. É muito mais do que isso. É trabalhar culturas, é trabalhar valores, é trabalhar princípios e é trabalhar muito a vida cotidiana dos cidadãos. Portanto, o apoio social, e eu tenho estado a acompanhar os estudos que vêm dos países do leste, que aderiram ultimamente à União Europeia, e principalmente a República Checa, que desde 2020, concluídos agora em 2021, já há alguns, eles analisaram um público heterogéneo de crianças, adultos, pessoas e idosos, criando 2 grupos de observação, um grupo com apoio social e um grupo sem apoio social, estruturado, sistemático. E os resultados foram extraordinários, porque os resultados que deu sobre o grupo com apoio social sistemático estruturado é que conseguiram reduzir os comportamentos agressivos, principalmente na escola, reduzir o bullying entre as camadas mais jovens das crianças, reduzir a violência a vários níveis, não só a violência doméstica, mas também a violência vicariante, portanto, a observação das crianças, reduzir a ansiedade, e isto está agora ainda no início de análise, portanto, e de percepção. Ora, e portanto, tudo isto levou a quê? A uma melhoria de empower desde a criança até ao mais idoso, de resiliência, de capacitação e de participação, que são os valores democráticos do paradigma atual da cidadania social ativa. E, para isto acontecer, nós precisamos de mudar um pouco, vou usar o termo e passo, que é o chip, um novo chip na nossa mente e na nossa forma de pensar e estruturar as políticas públicas e as políticas sociais e as políticas autárquicas, que é orientá-las para um investimento social. Quando estamos a orientar respostas para as pessoas, nós estamos a fazer um investimento social público. E temos que olhar para isso como um investimento social, porque quanto mais
empoderadas, mais resilientes, mais participativas nós tivermos a população, mais ela produz para a sua autossubsistência e se liberta mais dos apoios estatais ou autárquicos. Também como um compromisso social e como uma corresponsabilidade social partilhada, que é de facto o cidadão também é corresponsável. Portanto, ele não é apenas um mero sujeito passivo da ação. Ele é um sujeito ativo e deve ser motivado para tal. Também aqui aparece uma nova metodologia e que é uma metodologia que começa a ganhar muita força em termos internacionais, que é a organização da intervenção social em workshop, que é fazer workshop com a população, fazer workshop com os grupos, fazer workshops com as famílias. E a metodologia de workshop é uma metodologia dinâmica de ateliê, de grupo, de participação, e isto com uma duração de 45 minutos apenas. O que quer dizer que, no final de um dia de trabalho, isto pode acontecer, sem nenhum problema, porque rouba muito pouco tempo às famílias e às pessoas. Também as reuniões de grupo ou família, através dos brainstorms, que é dar a palavra à família, num espaço que ela possa coletivizar e possa haver alguém que faça uma supervisão sobre isso. As reuniões de rede de proximidade, a gestão do processo, o envolvimento da pessoa no próprio processo, mas depois de termos terminado o apoio a essa família e a essa pessoa, chamar a pessoa para ela devolver aquilo que foi bom para ela, aquilo que ela aprendeu. E eu posso-vos dizer que antes da pandemia eu ia seguir uma metodologia que aprendi na Finlândia há uns anos já, que era convidar para algumas aulas de seminário pessoas que passaram pelo apoio social e serem elas a dar uma aula, a dar o seu contributo para que o estudante se envolva nessa problemática. E aqui nós devemos fazer isso também, que é, não é terminar o apoio, arquivamos o processo e adeus até um dia que vai aparecer um outro descendente. Portanto, há que chamar a pessoa e que ela devolva essa aprendizagem. E outra, é levar essas pessoas a serem voluntárias de outras organizações sociais, de proximidade. E dentro das organizações sociais que os acompanharam, porque aí é que nós promovemos corresponsabilidade social. Porque senão, não promovemos. Portanto, alimentamos e deixamos. Portanto. Ora, queria também falar, porque nos últimos meses, 18 meses, muito me tenho ocupado, portanto, antes de começar a pandemia, eu estava num grupo internacional que íamos propor um estudo de investigação sobre a tecnologia aplicada à intervenção social, para tentarmos analisar como é que se pode criar o cliente virtual, etc. Na altura foi muito interessante porque bati à porta da Câmara Municipal de Lisboa, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e foi tido como um louco alucinado que andava à procura de alguma coisa que não fazia sentido, e passados 2 meses eram eles a bater-me à porta e agora precisamos disto, e agora como é que fazemos? Portanto, ou seja, muitas vezes as instituições... Isso não é a primeira vez que acontece consigo, já aconteceu várias vezes. Mas ok, diga lá, desculpe. Porque as instituições têm que se abrir à academia também. E eu só compreendo a universidade hoje numa relação direta com a sociedade e com as organizações. E tem que haver um diálogo de compromisso de uns para os outros livremente. Portanto, não é olhar para a investigação, aqueles teóricos intelectuais e não sei o quê. Bom, se não tiverem a oportunidade de aplicar aquilo que é a realidade social, eles ficam teóricos e engavetados e que não serve para nada, por aí simplesmente. Essa não é muito a minha matriz e, portanto, tenho-me debruçado e vamos publicar agora em setembro um livro com o Conselho Internacional do Bem-Estar Social dos Estados Unidos sobre esta questão do digital e aqui fazer apenas uma referência, porque o tempo é curto e eu falo muito, portanto, e isso darem-me só 10 minutos é complicado, está bem? Mais um bocadinho. Que é assim, Descansado. nós temos que olhar para o digital como uma forma de inclusão social, mas também temos que olhar para o digital como uma forma de exclusão social. E aí é que nos leva a refletir sobre uma ponderação séria deste compromisso, porque nem todos os contextos territoriais são iguais.
Nós temos contextos territoriais que não têm acesso à internet, mas também não têm literacia digital, mas também não têm equipamento digital. E, portanto, é necessário olhar um pouco numa ponderação positiva para as duas coisas, entre o presencial e entre o digital. Durante este período pandémico, o que é que nós assistimos? Nós assistimos, e portanto eu tinha na universidade 114 estagiários a finalizar o curso nas instituições, e portanto foi um trabalho árduo de encontrar um modelo completamente alterado sobre aquilo que estava previsto para fazermos as práticas, avaliarmos os estudantes e trabalharmos com as instituições. De facto resultou bem, o resultado é muito, muito positivo, com algum esforço de todos, mas foi muito positivo. Porque, de facto, aquilo que se entendia é que as equipas da ação social e colegas de serviço social não tinham uma literacia digital suficiente para alterar de um trabalho presencial para um teletrabalho e para oferecer o apoio social à distância. E, portanto, aqui os estudantes que fizeram uma formação connosco, um pouco a Task Force, não é? Ajudaram muito estas equipas a desenvolver isso. E também aqui nós vamos abrir agora em fevereiro do próximo ano a primeira pós-graduação, a Ação Social Digital, que está aberta para inscrições, portanto quem quiser, é apenas de um semestre, onde vamos trabalhar as plataformas digitais aplicadas à ação social, à literacia, a questão ética, deontológica, a proteção de dados, etc. Portanto, o desafio atual é aprofundar um modelo de colaboração no domínio da intervenção social e do processo digital com a inclusão da participação das pessoas, dos utilizadores. Sejam profissionais, não sejam profissionais, sejam famílias, mas eles têm que participar. Porque se não participarem, eles não interiorizam a importância deste processo digital, nem desta transição digital. E, portanto, eles fazem o processo de autoexclusão e de autoafastamento sobre o processo que se procura desenvolver. Porque, de facto, hoje é importante refletir sobre o conceito de agente virtual ou cliente virtual e a sua interação através dos dispositivos móveis. Praticamente hoje toda a gente tem telemóvel, pelo menos. Portanto, o telemóvel é um dispositivo digital e tecnológico que pode ter múltiplas funções de ajuda à vida das pessoas. E já vamos analisar um pouco isso. Caro Jorge Manuel Ferreira, deixo-te agora as portas abertas para uma parte. Não, ainda falta um bocadinho, está bem? Só um minuto. Que é assim, se nós olharmos para este slide, nós vemos que hoje a nossa vida gira à volta destes suportes digitais. Temos dimensões comuns na vida cotidiana de todos nós e temos uma dimensão técnica especializada. Temos portal digital de acesso a serviços, por exemplo. Hoje, o Google Maps foi extremamente importante para eu chegar aqui facilmente, portanto, para a mobilidade das pessoas. E, portanto, como é que nós nos movimentamos? Como é que nós chegamos ao serviço? O agendamento da vacina Covid é um outro exemplo também. A chave móvel digital de acesso à saúde, às finanças, a compra online de bilhetes, transporte, cultura, espetáculos, a gestão bancária, a educação, qualificação, a comunicação digital, o telemóvel e as suas sinergias, a pesquisa de informação em plataformas digitais, a pesquisa de emprego, encomendas online no supermercado, encomenda de refeição e restaurante, etc. Portanto, nós hoje já dependemos de portais digitais em grande número, mas há uma grande parte da população que não usufrui disto, porque não tem essa competência nem essa possibilidade. Portanto, depois há uma dimensão técnica especializada, que é a referenciação digital, começa já neste momento a aparecer, o software de apoio à reabilitação de pessoas com desvantagem social, as plataformas educativas, a telemedicina, o telecuidados. Portanto, o telecuidados, o Sr. Vereador falou de um exemplo aqui em Cascais, mas há também o Trim-Trim e outros exemplos que temos espalhados. O programa de apoio social e de ginástica, o exercício físico através de um aparelho digital de nutrição, o acompanhamento social remoto, a submissão de candidaturas a financiamento externo, tanto para projetos de intervenção como investigação, e isto é
uma forma hoje da ação social conseguir entrar nas políticas sociais. Porque se não dominar as plataformas digitais, não tem projetos aprovados. Portanto, e tem que ter esse domínio, porque tem uma necessidade de capacidade de síntese, em termos de ajustar os caracteres de informação útil para a informação que é necessário registar nessas plataformas. E o registro técnico digital. Depois, falar-vos também sobre aqui um outro ponto, Luís, 2 minutos e eu termino, que é de facto a intervenção comunitária e o serviço social, e o apoio social. Nós hoje temos que olhar um pouco para as questões da sustentabilidade. E olhar para as questões da sustentabilidade é termos uma mudança concreta de metodologias e de abordagens. Ou seja, isto exige um open mind extraordinário e exigente para todos. Portanto, que é um diálogo entre pares, mas um diálogo comum entre setores da vida da sociedade. E isso, nós temos também agora um projeto Marie Curie, que é uma investigação internacional, sobre as questões que vamos analisar em 15 países da Europa, sobre a sustentabilidade das práticas do serviço social para a inclusão social em comunidades vulneráveis, para uma sustentabilidade forte, em termos de autonomia de vida, e daqui a 4 anos esperemos estar a apresentar conclusões. Tudo isto reflete uma questão, que é a questão da cultura. E às vezes não falamos muito para a questão da cultura. Mas se nós não tivermos alterações significativas na cultura e abandonarmos uma cultura mais conservadora, mais fundamentalista, para uma cultura mais integradora e mais colaborativa, nós teremos muitas dificuldades em aplicar novos modelos e novas abordagens. Porque a cultura representa o índice de desenvolvimento da cidadania, o caráter e a personalidade de um povo. Para fechar, algumas considerações finais, que é este processo de transição societário que estamos a viver convida-nos, de facto, a aprofundar as dimensões de cultura na sua dimensão mais ampla, ou seja, como elemento fundamental para o desenvolvimento social e humano, que é reduzirmos as desigualdades, evitarmos os racismos, a xenofobia ou olhares diferenciados. Portanto, já todos percebemos que estamos em mudança constante. Por exemplo, eu faço parte sou vice-presidente do Serviço Social Internacional e nós, neste momento, já não falamos de imigrantes ou de crianças não acompanhadas, falamos de pessoas em movimento. Pessoas em movimento no espaço internacional e, de facto, esse movimento tem que ser um movimento integrador e não um movimento de acolhimento apenas. E concluo reforçando a necessidade de ligação, relação ou interseção entre redes formais, informais e digitais. Portanto, nós hoje temos que associar forçosamente às redes formais e informais as redes digitais. Portanto, elas têm que fazer parte desse processo. Cada uma delas não pode sobreviver sozinha, elas precisam de encontrar um modelo complementar e colaborativo a fim de reforçar uma parceria de excelência, porque de facto só vamos conseguir superar dificuldades sociais se trabalharmos em rede e em parceria. Colaborativa, portanto não apenas de protocolo, mas sim colaborativa, porque é nessa colaboração que vai trazer eficácia e eficiência nas respostas sociais. E muito obrigado. Peço desculpa Ferreira. Pelo tempo, mas... Não, o tempo foi ótimo. Eu quero dizer agora uma coisa para todos vocês, porque Isabel Santana tem imensa pena, mas muitas pessoas nos disseram que realmente têm certa dificuldade em ouvi-la. Como o tempo está muito mais escasso, se não estaríamos aqui durante mais 1 hora, porque as ideias não parariam, eu vou pedir-lhe só que eu vou fazer questões e vai ser mais o Miguel Ferreira e o Jorge Manuel Ferreira a trabalhar, a conversarem os dois. Caso nos queira fazer alguma questão, faça, mas para ouvi-la é mais difícil porque o tempo já é bastante curto. Portanto, eu vou iniciar agora com um texto que é algo que foi dito pelo Frederico e pelo Jorge. Desculpa, tentar por Frederico e Jorge, mas às vezes porque é mais rápido. Que é assim, eu queria começar com algo que foi dito entre cada um no seu sentido. E queria que vocês falassem os dois sobre esta mesma simbiose que se ouviu de uma parte da ação, de uma autarquia e de uma parte de um serviço social, que foi quando o Frederico de Almeida nos disse que a dignidade de dar apoio, ou seja, não se dá apoio
enquanto mercantilismo, enquanto dar um saco com folha. Não, a pessoa tem que ter a sua responsabilização para ir pedir apoio, e foi isso que a autarquia de Cascais fez, de uma forma com apoios com outras empresas, para que a pessoa se sinta responsável por onde faça isso. E o Jorge Ferreira, há pouco tempo, onde falou-nos no apoio social, mas de uma forma com autoestima. Não vale a pena haver apoio social a ninguém se não for com autoestima valorizativa desse ato e dessa pessoa. Gostaria que os dois se situassem, os dois a falar um pouco à volta disto agora. Eu posso, se o Jorge não se importar, posso, Claro. digamos, dar aqui o pontapé de saída. Eu referir que o Luís pegou aí numa boa parte, digamos assim, uma parte muito relevante, e dar o exemplo. Nós, e volto a dizer, nós, não digo nós Câmara, nós autarquia, digo nós rede social, temos vindo a fazer um caminho que ainda é longo nessa matéria e nunca estará, digamos, finalizado. Várias instituições sociais hoje em dia têm aquilo que se chamam as mercearias sociais. Ou seja, em vez de ser o tal a entrega do saco, digamos, com os alimentos, é uma mercearia como víamos antigamente. Hoje em dia, felizmente, também já vai quase que começam a regressar as mercearias de bairro, e ainda bem que assim o é. Mas muitas instituições sociais, em Cascais neste momento já 6, 7, digamos assim, mais coisa, menos coisa, de mercearias sociais em que, portanto, os produtos alimentares estão postos, a pessoa que é beneficiária tem um X número de pontos ou de créditos, isso depois depende de caso para caso, e tem que gerir mensalmente. E, portanto, vai lá às vezes quiser buscar os produtos que quer, porque quando se dá o apoio no tal, digamos, da forma que, na minha opinião, não é digna, e é tipificada, e não é tipificada, ou seja, é standardizada, que é todas as pessoas, famílias com 2 pessoas, com 4 ou com 6 ou com 3 ou com 5, levam o mesmo, digamos, que a base alimentar. Quando muitas vezes há pessoas que nem precisam naquele momento de massa ou de leite, ou até têm algumas restrições alimentares associadas a questões de saúde, mas como está, digamos, tipificado, é aquilo que leva um ponto. Não faz sentido. E, portanto, as pessoas devem ter, digamos, a possibilidade de escolher, porque, independentemente de serem pessoas vulneráveis e apoiadas, têm a sua dignidade e devem também ter, obviamente, essa oportunidade. E, portanto, é um caminho que tem vindo a ser feito, felizmente com casos já, muitos casos concretos e de sucesso, digamos assim, de bons exemplos, mas é um caminho que nunca estará feito. Ponto, antes de passar aqui, digamos, a bola ao Jorge, e não vamos poder agora entrar, porque isso então não era mais 1 hora, era algumas 3. Ótimo. A questão da saúde mental eu diria, se me perguntar qual é o tema, pondo, ou seja, não estando agora aqui com a questão da pandemia atual, que é uma questão, infelizmente, fora, digamos, do período normal de vivência. Mas se me perguntar qual é o problema social, se tivesse que escolher e me obrigasse a escolher um, porque há vários, mas mais crítico na nossa sociedade, é, na minha opinião, indiscutivelmente a saúde mental, e eu diria a falta de saúde mental. E não é uma problemática exclusiva, longe disso, da população sénior. E dou só isto como exemplo. Nós aqui há cerca, já foi de 3 anos, se calhar, nós temos em Cascais uma associação, que é a Escola Ocorrentes, que é uma fundação, digamos, que foi criada pelo Papa Francisco já há muitos anos, antes, obviamente, de estar como Papa, na Argentina, e que hoje em dia se expandiu pelo mundo e que está também aqui com uma sede em Cascais. E organizaram um encontro aqui no Conselho que englobou mais de 100 jovens do ensino secundário, portanto, entre, digamos, os 14 e os 17, mais coisa, menos coisa. Durante uma semana trabalhavam jovens de várias religiões, várias, digamos, realidades socioeconómicas, escolas públicas e privadas, e os jovens tinham uma folha em branco para escolher no primeiro dia 2 temas que quisessem trabalhar durante essa semana. E depois trabalhar através do teatro, da pintura, de várias formas. Claro. E os temas que os jovens escolheram em branco, não havia sequer uma lista para eles daqueles escolherem,
foi a educação, normal, não foi, digamos, uma grande surpresa. E o outro tema foi o suicídio juvenil. E isso chocou-nos, chocou-nos, quer dizer, acenderam-se todas, tocaram todas as campainhas e todos os alarmes que podiam tocar. Isto há 3 anos atrás, estamos a falar antes de pandemia. Não havia pandemia, Okay. nem sabia o que era, nem havia Covid, nem muito menos alguém adivinhava o que é que iria acontecer. Okay. E, portanto, isto é um alerta que os jovens nos deram, se é que já não tivessem dado de outras formas, e que demonstra bem que a saúde mental é o tema, digamos, que temos que encontrar respostas, porque existe uma estratégia nacional, as autarquias vão fazendo, e nós Cascais também implementando muitas medidas, mas é um tema que ainda está muito, mas muito a descoberto. Muito obrigado, Frederico, por ter sido tão assertivo nesse ponto, que é uma pura verdade. Eu já agora, Jorge, antes só de lhe passar a palavra em relação à simbiose, o Jorge há pouco quando falou nas 3 fases em que nós estamos, que é a fase de aceitação, a fase de rejeição e a fase de frustração. Quando nós temos o Frederico a falar na saúde mental, isto gera então uma forte fase de frustração a juntar-se a isto. Também encontra aqui uma simbiose. Bom, vamos lá ver. Eu gostava de retomar aqui algumas questões que o Frederico falou no início, que é de facto o trabalho em rede. E para mim, que é algo que está a trabalhar há muitos anos sobre as questões das redes formais e informais, é importante associarmos à rede social sempre os parceiros mais ricos do concelho, portanto, que são as empresas e o comércio, porque durante muitos anos só associávamos à rede social os parceiros mais pobres, que eram de facto aqueles que não poderiam dar muito mais do que aquilo que já tinham, portanto era apenas uma catarse que era feita nasquelas reuniões de parceria e, portanto, ainda bem que isto está em mudança e progresso. Falou também da economia social e, de facto, quando falamos das questões da sustentabilidade social, estamos a falar de uma economia regenerativa, portanto, mas é uma economia que precisa de analisar os recursos naturais de contexto. Cada contexto territorial tem uma força enorme nos seus recursos naturais e muitas vezes esses recursos naturais não contam para pensar a ação social. E deveriam pensar, para refletir como é que eles podem ajudar a desenvolver novos programas e novas participações e novas adesões de grupos de pessoas do território para aderirem mais a essa parte dos recursos naturais. Falou também da capacitação das pessoas e de facto isso é importante, porque nós hoje temos que ter uma filosofia de pensarmos que vivemos uma sociedade em que temos que acreditar em cada um de nós e em cada uma das pessoas. E cada pessoa tem uma capacidade única, que é a capacidade de aprender. É preciso darmos oportunidades. Portanto, é preciso trabalharmos mais sobre essas oportunidades. E muitas vezes as oportunidades que oferecemos são oportunidades acomodadas. E eu costumo dar muito exemplo, porque, com alguma crítica, sobre o programa do rendimento social de inserção, que é, de facto, se nós fizéssemos uma boa análise sobre as oportunidades do programa para a reintegração ou reinclusão na vida ativa, se calhar teríamos algumas surpresas muito, muito desgostosas. A outra questão é também a questão do cartão mais solidário, que eu penso que é uma iniciativa, portanto eu nunca fui um defensor do cesto de bens ou do apoio do banco alimentar ou algo do género. Eu acho que todas as pessoas têm 2 braços, uma cabeça, 2 pernas e, portanto, podem fazer as suas refeições e fazer o seu trabalho. E isso só lhes faz bem ao espírito, à alma e à parte emocional. Portanto, temos que olhar para essa articulação entre os vários elementos, os vários fatores que estimulam e que ajudam a pessoa a viver melhor e a viver de uma forma muito mais integrada e de mais bem-estar. E não apenas facilitar os bens, porque isso é fácil, portanto, isso é uma tarefa fácil, portanto, não tem obrigação nenhuma, nem é preciso técnicos para fazer isso. Basta contratar pessoas da comunidade com alguma sensibilidade para fazer isso. E, de facto, isto é uma expressão de dignidade humana, mas também é uma expressão de direitos humanos.
E muitas vezes nós temos que fazer essa leitura do que é isto dos direitos humanos. Os direitos humanos não é apenas uma declaração universal. Os direitos humanos têm que ser transpostos para a aplicabilidade da prática profissional e no exercício dos vários programas e projetos que são desenvolvidos. E esses programas devem ter ações que refletem efetivação de direitos humanos na vida das pessoas e não apenas o discurso retórico de direitos humanos. Temos também aqui na questão da dignidade humana, e eu falei do apoio social como uma forma de autoestima, e já lá vou a essa parte, mas quando falamos de dignidade humana, às vezes refletimos muito esse conceito só na perspectiva económica, que é, damos um rendimento social de inserção, por exemplo, ou damos uma prestação familiar e está resolvida a dignidade da família ou a dignidade da pessoa. Não é verdade. Muitas vezes a dignidade é uma melhoria da sua autoestima, do seu reconhecimento como pessoa. Uma pessoa que pode pensar, uma pessoa que pode fazer propostas, uma pessoa que pode ter ideias, uma pessoa que deve ser escutada, principalmente escutada, ouvida. E, de facto, nas últimas décadas, nós temos tido pouco tempo para ouvir as pessoas. Nós temos pouco tempo para ouvir as pessoas. Remetemos de imediato as pessoas para uma plataforma digital, para um livro, para um guião, para um manual de procedimentos, que está muito na moda e que eu também contesto muito, portanto, esses manuais de... Desculpa, Jorge Manuel, de interromper só para dizer que nós temos uma população que está em comunicação connosco, o término era à 1 da tarde, eu tenho pessoas a pedirem um pouco mais, como tal, se for possível, nós vamos dar mais 10 minutos, porque existe uma questão ainda mais a fazer para ouvi-los falar, porque as pessoas em casa estão a querer ouvir-nos. Portanto, continuem. Não, eu já vou terminar. Agora, quando eu falo do apoio social sobre o efeito que ele deve ter na autoestima da vida das pessoas, e que eu acho que devemos ter maior atenção sobre isso, que é como é que o reestruturamos, tem a ver com aquilo que o Frederico falou, portanto, que é de facto os problemas de saúde mental. E, portanto, eu trabalhei muito tempo e ainda faço investigação na saúde mental com população adulta, no âmbito dos psicóticos e dos neuróticos. E vamos também avançar agora com uma pós-graduação no âmbito da deficiência, que vai começar agora em setembro. Mas o que é certo é que estes problemas da saúde mental não são novos. Portanto, os problemas de saúde mental só se agudizaram agora mais com o isolamento social e com os problemas pandémicos. E eu tenho estado a analisar o conjunto de relatórios do Eurogrupo e de vários estudos que têm estado a ser feitos a nível da UE sobre os impactos pandémicos nas famílias. E, de facto, é desastroso a percentagem e os valores que aparecem no estudo sobre as perdas de poupança, as perdas de rendimento, as perdas de emprego, a degradação familiar, a violência doméstica, etc, etc. E depois há aqui a acrescentar uma coisa, que eu já falei isto várias vezes, porque comecei a falar disto logo no início da pandemia, que é a função casa. A função casa, e a Isabel falou sobre a habitação, a casa transformou-se em milhentas funções, sem ter condição para isso, pura e simplesmente. Porque a oferta de habitação que nós temos para uma classe média, e já não falo da classe média baixa, falo da classe média, é T2, T1 e pouco mais. E como é que esta casa se transforma em milhentas coisas? Se transforma em escola para 2 crianças, se transforma em 2 postos de trabalho, se transporta em casa de família, etc, etc, etc. São milhentas funções. E, portanto, isso só pode produzir um impacto extremamente negativo na vida das pessoas e dos cidadãos. E aí eu penso que o grande desafio que está neste momento presente é 2 coisas, que é prevenção, que é estarmos proativos, e não agirmos só na reação, mas sim proatividade, e começarmos a fazer estudos de predição. Ou seja, é muito usual na ação social pensarmos a resposta já depois dos problemas estarem consumados e estarem diagnosticados. Nós hoje já temos informação que nos permite pensar a resposta para daqui a 5 ou 10 anos. Agora, temos que começar a ter essa cultura.
que é, vamos preparar aquilo que necessitamos daqui a esse tempo, porque caso contrário andamos sempre a reboque dos problemas e, portanto, os resultados são sempre muito insuficientes e são muito negativos daquilo que era esperado. Peço desculpa, Luís, mas... Por nós preferimos bastante conversar. Eu vou lançar então a última questão, para termos sempre vocês para falarem com isso, que é um ponto também que parte por uma simbiose entre os dois. Isabel Santana também faz parte disto, ao ouvir um pouco isto, lamento não esteja cá. Posso falar? Hein? Pode. Tem uma questão, diga. É assim, eu já estou pelo telemóvel e como eu não faço ideia do que é que ouviram, só gostaria de dizer que quando eu falei que habitação não se circunscreve a ela própria, temos que falar em habitat e desenvolvimento local. Quando falei em apoios, como seja o acesso a uma habitação, obviamente também não defendo que ele se situa apenas aí. É preciso ser feito tal trabalho de desenvolvimento local, que engloba as redes locais de parceiros e, de facto, que fomenta a tal cidadania ativa e a tal capacidade de auto-organização. Isto é fundamental para que os apoios, como o professor Jorge disse, não se situem apenas numa distribuição de bens. Isso faz sentido num determinado momento de crise aguda, como a que existimos, mas tem que ser para além disso. Temos que, de facto, levar a que as pessoas também sejam atores e promotores dos seus projetos de vida. Por isso, só para terminar, eu falei numa ferramenta digital que está ao dispor e que aconselho a verem, que é o mapa interativo dos projetos dos bairros de intervenção prioritária da cidade de Lisboa, com uma série de atividades de combate à pandemia e apoio solidário. E porque é que isto é importante? Isto foi um upgrade, porque estes vários parceiros, as várias entidades que estão nos territórios da cidade de Lisboa, neste projeto PIPSIP estão há 10 anos. Portanto, há todo um trabalho que vem sendo desenvolvido e que agora foi possível adaptar. E, obviamente, também estão lá ações como distribuição de alimentos, obviamente, distribuição de outros bens não alimentares. Mas não chega, nós defendemos, e a Câmara de Lisboa, há alguns anos, é de facto uma matriz que está subjacente à sua intervenção, é de facto trabalharmos para as pessoas, mas com elas. Só assim faz sentido, com as suas sinergias e com o seu know-how, intervirmos nas variadas frentes. Obrigada e peço desculpa pelas condições que não foram as melhores. Muito obrigado. E obrigada. Muito obrigado, nós, Isabel Santana, e esta sua última parte foi exemplar, porque tocou exatamente no trabalho que tem que ser feito numa situação de crise e como Lisboa atuou. Muito obrigado por isso. A última questão, então, que eu vou lançar, tem a ver também com uma simbiose entre algo que foi dito pelo Frederico e pelo Jorge. Há uma ligação aqui, que é o ponto em que o Jorge Ferreira nos fala no chip. O chip tem que ser criado para uma nova vida que junte a sociedade, a parte empresarial, o apoio social, a tudo isto. Tem que ser feito um novo chip, uma sociedade nova, com tudo aquilo que é de novo que é preciso, porque está muita coisa gasta e passada, e é passado e que vive no presente. E o Frederico Almeida tocou-nos num ponto, que é um vereador que tem toda a parte económica também para tratar a nível do apoio social, vai ao ponto da vida humana e vai ao ponto do respeito pelo ser humano, quando nos fala de que as pessoas com mais problemas têm a ver com a saúde mental. Esse é um ponto fulcral que liga para mim com o chip, que tem que ser uma transformação feita entre, neste caso, o apoio social, que é o nosso webinar, com o apoio autárquico. Eu acho que este vosso encaixe nisto é o ponto, para mim, mais áureo. Gostaria que se pronunciassem sobre isto. Eu posso... É uma boa questão, um bom ponto de reflexão. Eu não sei se vai diretamente, mas partilhar aqui uma questão que se calhar agora vou parecer um bocadinho antiquado. Antiquado, o que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho 41 anos e, portanto, já não sou da nova geração, digamos, que já nasceu com tablets, com iPhones na mão, etc. Ainda nada disso. Mas já sou de uma geração
que se foi habituando a, digamos, a tecnologia. Só eu, embora reconheça completamente a importância da tecnologia, não deixo de partilhar, ou de concordar, melhor, de concordar com aquilo que o Jorge Ferreira disse há pouco. Com o quê? Que as pessoas muitas vezes só querem ser ouvidas. Eu recebo na Câmara e faço questão de tentar receber todas as pessoas que pedem para falar, e para audiências, para reunir, para apresentar, para reclamar, para o que seja. E muitas vezes, ou algumas vezes, eu chego ao fim e digo, mas em que é que eu posso ajudar em termos concretos? E tem casos que as pessoas não sabem ou não têm nada, não vão pedir, entre aspas, nada. Sim. Simplesmente querem ser ouvidas. E muitas vezes ninguém me ouve. Eu quero falar, as pessoas querem ter alguém, deverá ser o Presidente da Câmara, um vereador, deverá ser o técnico da Ação Social da Câmara, o técnico da IPSS. Quer dizer, isso é outra questão, já é um segundo momento, como é que... Agora... Concordo quando o Jorge diz, muitas vezes as pessoas hoje em dia são, e nós Câmara também o fazemos, atenção, isto não estou aqui é quase inato e fazemos isto quase mecanicamente, não é por mal, mas a remeter para uma aplicação, para um site, para uma plataforma, e se calhar também daí, e agora atenção, que estou a dizer sem qualquer base de estudo ou científica, de mero senso comum e digamos, leitura empírica daquilo que é a minha percepção da realidade, que estamos a mecanizar a sociedade e a desumanizar a sociedade. E também nós, que a um determinado momento, e eu neste momento tenho responsabilidade política, acho que temos que ter a sensibilidade também para criar um equilíbrio, porque com isto, atenção, também não quero ser mal interpretado no sentido de o Frederico Almeida é contra a tecnologia, não é nada disso que eu estou a dizer. Tem que haver um equilíbrio entre a evolução tecnológica, mas não, digamos, deixarmos de... Porque nós somos humanos, temos sentimentos, temos emoções e, portanto, temos que criar aqui um equilíbrio, que não é nada fácil, mas um equilíbrio nestas componentes. E mais diria, mas... Muito obrigado. Eu, Jorge Ferreira, agora. Bom, continuando. Nós temos muito uma cultura de modas, não é? Portanto, e às vezes de carreirinho de formigas, que é andarmos todos a fazer quase a mesma coisa e às vezes não diversificarmos aquilo que é bom diversificar, até pelos próprios contextos. E eu volto a reforçar a questão contextual, porque cada contexto no nosso país tem uma cultura própria, tem uma tradição própria, tem um passado próprio. E as pessoas, a população que vive nesse território, assume esses valores e esses princípios. Quando lhe oferecemos alguma coisa, eles têm que estar adequados a esses princípios e valores, para que as pessoas adiram a eles. Caso contrário, a pessoa não adere. E isto às vezes pode parecer uma questão menor, mas é uma questão de importância suprema para que as coisas tenham efeito prático no dia-a-dia das pessoas. O Frederico falou de uma questão que eu já tinha pensado não falar hoje, mas já que falou, que é a questão da humanização dos serviços. Portanto, eu penso que o nosso país deveria ter feito muito mais sobre isto durante este período pandémico. E já fizemos alguns debates na universidade sobre esta questão, nomeadamente nos serviços de acolhimento de saúde. Portanto, nós não temos uma cultura de humanização dos serviços de atendimento na saúde. Se nós olharmos para a experiência que vivemos nas salas de espera, dá para perceber que a humanização é muito baixa e, portanto, o acompanhamento às pessoas é muito baixo. E isso deveria ser a primeira dimensão de análise como mudança estrutural da cultura institucional no âmbito do apoio às pessoas. Quando eu falo do chip, é de facto uma necessidade de nós termos um open mind, de falarmos para todos os públicos. Ou seja, há uma diversidade de públicos neste momento no nosso país e com a imigração, muita diversidade étnica integrou o nosso país. E as questões da diversidade, nós hoje já falamos de superdiversidade, portanto já não falamos de multiculturalidade ou de diversidade social ou diversidade cultural, já falamos de superdiversidade. Portanto, e de facto é importante analisar o que é que isso quer dizer na prática.
E eu acho que aqui uma das grandes questões que eu me debato há muito tempo, portanto tenho 31 anos de academia, é de facto a abertura da academia às organizações, à sociedade civil, para que se pensem programas articulados e conjuntos e para que possamos ter uma literacia comum. Porque se não tivermos essa literacia comum, nós não conseguimos desenvolver muito o país, nem na perspectiva económica, nem na perspectiva social, portanto, nem ambiental, porque não há um compromisso literário de conhecimento e de compreensão. E, de facto, aí, neste momento, há inclusivamente apoios financeiros a nível da União Europeia para este trabalho. E eu tenho estado a participar em alguns programas financiados pela União Europeia, que são os chamados Capacity Building, que são programas que fazem a transferência do conhecimento da academia para a sociedade civil e para as organizações e para as profissões. Posso-vos dizer que os programas que fiz foi para a Albânia, por exemplo, não foi para Portugal, portanto. Um outro foi para a Bélgica, portanto, também não foi para Portugal. Não é? Porque, de facto, há aqui uma falha que é nós articularmos entre uma necessidade que os serviços tenham de aprofundar metodologias, aprofundar abordagens. E nós, na academia, organizarmos estas candidaturas e elas depois terem um efeito prático no resultado final. Porque é isto que a maior parte dos países desenvolvidos está a fazer e que nós também deveríamos estar a fazer. Não é? Por exemplo, um dos projetos com a Bélgica foi nós trabalharmos sobre a investigação-ação com jovens institucionalizados, com conflitos com a justiça e comportamentos de delinquência e levarmos esse jovem a criar abordagens colaborativas de si mesmo para os outros, na perspectiva de serem eles a definir quais são os seus pilares de rede social que eles consideram importantes para a sua saída e para a sua estabilização na vida normal. Com que é uma mudança. Só um minuto. Ok, está bem? E portanto, isto tem-se feito. Nós, por exemplo, no ISCTE, portanto, nós estamos apenas com a formação há 10 anos, vai fazer 11 agora, em setembro, e nestes 11 anos nós conseguimos concluir 124 dissertações de mestrado nos diferentes campos de atuação. 36 teses de doutoramento também, que é um manancial de massa crítica que muitos países não têm, mas ela não está a fluir para as estruturas profissionais, para os serviços. Ela passa muito só para a formação e investigação. E, portanto, parece que há um bloqueio na passagem depois para a parte operativa. E essa parte operativa precisa de investimento. E eu penso que esse investimento só é possível se tivermos um diálogo de proximidade e um diálogo de compromisso entre o planeamento estratégico que é feito. O planeamento estratégico para o desenvolvimento e o planeamento estratégico para a investigação e para a formação. Portanto, era isto que eu deixaria hoje aqui. Muito obrigado. Eu tenho agora duas coisas para te falar, para terminarmos. Uma é, muito obrigado, Miguel Ponte Frederico, vereador, uma pessoa a qual nós queremos estar mais 4 horas a ouvi-lo falar, e mais anos. O Jorge Ferreira, igualmente. Isabel Santana, com o telemóvel, ouviu-se tudo perfeitamente. Não, para a próxima, fica aí marcado isso. Agora, a segunda coisa é, vamos marcar já, pensar já, a minha cabeça já está a funcionar, no que é que vai-se poder falar daqui a uns anos, a partir disto que se falou hoje cá, porque há muito trabalho a fazer. Portanto, na próxima Expo Cascais, vamos voltar a encontrar-nos. Agora, cabe a mim, enquanto participante, não enquanto moderador, juntando uma população toda que vos está a assistir, dar um agradecimento muito bem, dizermos obrigado por aquilo que não sabíamos e aprendemos. Temos mais dúvidas, mas não há mais tempo, fazemos perguntas e queremos todos dar em casa uma grande salva de palmas ao Frederico, desculpa ela tratar pelos nomes, ao Frederico, à Isabel e ao Jorge. Muito obrigado e parabéns a todos.